Fala, mano, imagine você ser o moleque mais feio e depressivo do colégio. Ninguém quer ficar perto de você e a única coisa que tu consegue pegar é doença. Mas algo acontece e a oportunidade cai do céu. Você conhece a garota cega do colégio, talvez a sua única chance de viver um romance. Essa é a premissa desse anime aí. Obviamente eu distorci um pouquinho a premissa aí por fim de retenção, mas não deixa de ser verdade em algumas partes. Enfim, bora pro resumo dessa obra. O anime começa em um corredor de hospital completamente vazio e silencioso, e no meio desse clima pesadão aí, uma voz feminina solta uma frase que já desperta a curiosidade de qualquer um. Para! Tira que eu vou cagar. O desejo dela é continuar vivendo, mesmo depois de morrer. Do silêncio absoluto, a gente é jogado direto no meio de uma bagunça aí, mano. Tá rolando uma festa de boas-vindas da universidade, com gente brindando, veteranos gritando e aquele caos típico de calouros tentando fazer uma amizade a qualquer custo. No meio dessa confusão aí tá o nosso prota, Sorano, usando um moletom e praticamente dormindo sentado. O colega do quarto dele, o Narumi, reclama que ele não tem animação nenhuma, mas o nosso prota responde na hora que só foi arrastado para aquela festa contra a vontade e que está morrendo de sono porque o Narumi passou a madrugada inteira arrastando móveis no dormitório. O Narumi ainda pede desculpas por ser um colega de quarto tão esquisito, mas faz isso com o maior orgulho do mundo. Dito isso, essa festa aí também serve para mostrar exatamente como o Sorano enxerga as coisas. Os veteranos começam a cantar parabéns para uma caloura cujo ninguém sabe o nome, manos, e ele quase morre de vergonha alheia. Logo depois, um veterano sobe para fazer um anúncio importante. Ele apresenta a aluna nova, Yuko Hayashi, manda ela levantar na frente de todo mundo e simplesmente se declara. Diz que nunca acreditou em amor à primeira vista, mas que não consegue mais segurar os seus sentimentos, então pede ela em namoro ali mesmo, enquanto o pessoal começa a incentivar o namoro. A resposta da Yuko vem na velocidade de um míssil, mano. Sinto muito, você não faz o meu tipo, você é feio, pobre e broxa. O Narumi cai na risada, mas o nosso prota só consegue sentir desgosto vendo aquela cena. Ele admite que nunca gostou de pessoas que fazem de tudo pra chamar atenção, talvez porque deteste esse desespero de querer aparecer a qualquer custo. O Narumi ri daquilo, mas percebe exatamente como o Sorano funciona, um cara que transformou a discrição em um estilo de vida. Só que o Narumi nota uma mesa isolada em um canto do salão que parece pertencer a outro universo. Lá estão sentadas duas garotas bonitas demais, conversando tranquilamente enquanto o resto da festa está em um completo caos. O Sorano já volta contra chegar perto. Na cabeça dele, garotas daquele nível nem perderiam tempo dando atenção pra eles. O Narumi obviamente ignora completamente isso aí e vai direto até a mesa. Ele se apresenta sem a menor vergonha. O Shio Narumi, e esse dali é o colega de quarto dele, o Kakeru Sorano. A garota de cabelo rosado responde dizendo que é Yuko Yasae, a mesma que acabou de dar um fora histórico. Já a outra de cabelos longos e escuros com um jeito refinadíssimo se apresenta como Koharu Fukeyutsu. E é então que acontece um detalhe pequeno, mas que muda completamente o episódio. A Yuko comenta baixinho pra amiga que o Koharu está bem às 12 horas, indicando a posição de alguma coisa na mesa como se fosse um relógio. A Koharu agradece e pega exatamente o objeto certo. O Sorano estranha aquilo e pergunta se ela tem algum problema de visão, e com toda a naturalidade do mundo a Koharu responde que sim, ela é completamente cega. Quando a festa acaba já é de madrugada e uma lua enorme ilumina o céu. A Koharu vem caminhando enquanto ri, contando como não entendeu absolutamente nada da aula e que até levou um susto quando ouviu o próprio nome sendo chamado pelo professor. O Sorano olha para a lua e não consegue evitar de pensar em será que ela consegue ver a lua? Ele admite para si mesmo que se perdesse a visão jamais conseguiria continuar sorrindo daquele jeito. Enquanto os quatro seguem caminhando, a Yuko explica que a universidade possui um programa de guias estudantis, voluntários que ajudam alunos com deficiência a se locomoverem e enfrentarem a rotina do campus. Ela faz parte desse grupo. Conta também que conheceu a Koharu justamente na cerimônia de boas-vindas, porque os sobrenomes delas fizeram as duas sentarem lado a lado, e revela que foi a própria Koharu quem pediu ajuda naquele dia, porque sempre sonhou em participar de uma festa de boas-vindas quando finalmente entrasse na faculdade. A Yuko encerra dizendo que acha tudo aquilo incrível, e o nosso prota só consegue responder, é isso aí mesmo, legal. Meio travado porque ele sente que incrível ainda é pouco pra descrever aquilo, e nem sabe direito como colocar o que está sentindo em palavras. Mano, ele só conhecia uma pessoa cega, é só isso, tá ligado? Logo depois, a Yuko ativa um modo estratégico de cupim
estúpido. Ela descobre que o Sorano frequenta a mesma aula de ciência da computação que a Koharu nas manhãs de segunda-feira e faz uma proposta. Já que ele não quer virar um guia estudantil, ele podia pelo menos ficar de olho nela durante aquela aula, caso ela precisasse de alguma ajuda. O Sorano congela na mesma hora, mas antes que ele consiga responder, acontece um pequeno acidente. Uma bicicleta velha que estava largada bem em cima de um piso tátil acaba caindo. Depois de um pedido de desculpas meio sem graça, a Koharu apenas ri e diz que qualquer pessoa derrubaria aquela bicicleta toda detonada. O verdadeiro problema é alguém ter estacionado justamente em cima do piso tátil. Ela comenta que gostaria que mais pessoas soubessem o quanto isso atrapalha. O Sorano responde apenas que vai pensar no assunto. A Yuka não perde tempo, já pega o contato dele e diz que vai contar com ele caso a Koharu precise de alguma coisa. E por dentro, nosso prota admite algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ele simplesmente não leva jeito pra esse tipo de situação. E aí que esse anime safado aí resolve abrir de vez o passado do nosso prota. Depois que a mãe dele se divorciou, os dois passaram a viver de favor na casa de parentes. Desde pequeno, Sorano aprendeu que encontrar lugares seguros era a melhor maneira de sobreviver. Sempre que chamava atenção, acabava sendo odiado por alguém. Então ele desenvolveu a habilidade mágica de sentir o clima ao redor e fazer de tudo para passar despercebido. Não se envolver era sempre a opção mais segura. O grupo chega ao prédio onde a Koharu mora e bem nessa hora de despedida algo acontece. Fogos de artifício começam a explodir na direção da universidade. Todo mundo levanta os olhos pro céu, mas a Koharu já sabe, né? Ela só se assusta com o estrondo e acaba perdendo o equilíbrio. No reflexo, o nosso prota segura ela pelos ombros pra ter aquele momentozinho de romance, né, seus safados? Ela sorri e comenta que as mãos dele são bem quentinhas. O nosso prota afasta as mãos na mesma hora pedindo desculpas, mas ela responde que não tem problema, mano. Nisso, quando os fogos terminam, o nosso prota resolve fazer a piadinha, né? E os fogos, você viu? E no mesmo instante ele percebe o que falou e fica completamente sem jeito, mas a Koharu responde com toda a naturalidade do mundo que realmente não consegue enxergar os fogos. Mesmo assim, ela adora fogos de artifício e revela que um dos sonhos dela é soltar fogos junto com os amigos algum dia. Durante todo o caminho de volta, duas perguntas ficam martelando a cabeça do nosso prota, lá ele. Como alguém solta fogos em um mundo que não consegue ver? E como alguém consegue gostar de uma coisa que nunca enxergou? Ela tava falando sério ou só tava tentando parecer forte? No fim, ele chega a uma única conclusão: aquela guria é extremamente curiosa. Ou traduzindo o que ele nunca teria coragem de admitir, ele simplesmente não consegue parar de pensar nela. Nisso, alguns dias depois, já na universidade, a Yuko manda uma mensagem pro nosso prota pelo Instagram. Ela pede para que ele cuide da Koharu. Quando ele chega na sala de aula, ele encontra ela sentada sozinha. Ele se aproxima e dá um simples bom dia ali, e ela responde apenas com completamente perdida. Só então que o Sorano percebe o motivo. Como ela não consegue ver para onde ele está olhando, não tinha como ela saber que aquele cumprimento era para ela. E então ele tenta de novo, mano, e dá um bom dia. Porque sem a pessoa dizer quem é, ela nunca consegue ter certeza. Mas dessa vez resolveu arriscar. A voz dele é bem carismática e, segundo ela, a maioria das pessoas falam com um tom parecido de dó. Já a voz dele lembra mais um fá. O Sorano pergunta se ela tem um ouvido absoluto e a Koharu responde que toca piano desde pequena. O marcador de páginas dela cai no chão. O Sorano pega e devolve. Ela agradece dizendo que ele é realmente uma boa pessoa. E essa frase acerta o nosso prota em cheio. Durante a aula, enquanto o professor explica a matéria, o Sorano observa a máquina que ela usa para fazer as anotações. É uma máquina de escrever em braille, e o pensamento dele é de uma sinceridade rara. Existe uma parte dele que automaticamente pensa que isso deve ser muito difícil, mas existe outra parte que percebe esse pensamento imediatamente e se incomoda consigo mesmo. É um retrato perfeito de alguém aprendendo aos poucos a enxergar uma pessoa antes de enxergar uma deficiência. Quando a aula termina, o nosso prota já tá indo embora quando vê a bengala da Koharu cair e rolar pelo chão. Ficou meio estranho. Ela começa a procurar sem conseguir encontrar, e essa situação é meio paia, né? Por um instante ele hesita, dá vontade de chamar outra pessoa pra ajudar, mas ao perceber que não tem ninguém por perto, ele sente até um certo alívio. Afinal, a mesma garota que fala da própria cegueira com tanta leveza também deve ter o orgulho dela, o cansaço dela e os momentos em que sente vergonha. Então ele para, pensa e resolve ser uma boa pessoa, né? Esse babaca. Ele então entrega a bengala e ela brinca dizendo que talvez devesse colocar
colocar um guiso nela. O Sorano entra na brincadeira e responde que depois que ela caísse e parasse de rolar, o guiso também deixaria de fazer barulho, e os dois acabam rindo juntos. Logo depois, ela pergunta se ele tem mais alguma aula naquele dia, e o nosso prota responde que não. Então ela cria coragem e faz um convite, chamando ele para ele passar um tempo com ela, e comenta que depois pode até mostrar para ele como usa o aplicativo. Nisso, os dois seguem para a área de máquinas de bebidas, onde acontece um dos melhores diálogos desse episódio aí, mano. O Sorano se oferece para comprar alguma coisa para ela, mas a Koharu recusa e vai direto apertar os botões da máquina. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu escolher a bebida. Ela responde toda misteriosa que aquela é a máquina dela. O Sorano não perde a oportunidade e pergunta, mantendo a pose, se por acaso a família da senhorita Futsuki é dona de uma fábrica de máquinas de bebidas. A Koharu simplesmente desaba na gargalhada, mano. Ainda rindo, ela diz que o nosso prota é bem mais brincalhão do que imaginava e pergunta se ele tava achando que ela é tipo aquelas pessoas rancorosas lá com a própria doença que não consegue rir de nada. E o Sorano engole seco. Então ele explica o que quis dizer com minha máquina. Para uma pessoa cega, qualquer máquina de bebidas desconhecida é praticamente uma roleta russa. Você quer comprar um chá com leite e acaba levando um biscoito. O Sorano comenta que isso parece até divertido. Ela responde imediatamente que não tem graça nenhuma, deixando o nosso prota completamente sem jeito, mas logo começa a rir e admite que às vezes até pode ser engraçado. O problema é quando isso acontece todos os dias, por isso ela resolveu adotar uma máquina e decorar tudo nela. Foi a Yuko quem ensinou onde ficava cada botão. Quando o Sorano elogia a memória dela por decorar a máquina inteira, a Koharu confessa que na verdade decorou só o botão do chá com leite e o do botão do açúcar lá, mano. Sentados na mesa ali, a Koharu mostra como ela usa o celular dela. O leitor de tela lê tudo que ela toca. Um toque faz a leitura, 2 toques selecionam e gestos como 2 ou 3 dedos mudam as funções. Ela comenta que levou bastante tempo para aprender tudo aquilo, mas diz que o ser humano é capaz de qualquer coisa quando realmente precisa. Para digitar, ela usa reconhecimento de voz, e durante essa demonstração, a mensagem que a Yuko mandou para ela mais cedo acaba entregando o plano aí do Cupido, mano. A menina pede desculpas, mas diz que tinha outros planos, e isso quer dizer que as amigas deram aquele empurrãozinho básico para deixar esses dois sozinhos. Em seguida, a Koharu resume toda a forma como encara a vida em uma única frase: pessoas cegas vivem exatamente como qualquer outra pessoa. O nosso prota só consegue ficar olhando com essa cara de mongo pra ela enquanto pensa em silêncio. Ela consegue se chamar de cega sem demonstrar qualquer desconforto. Já ele é só um bostinha que nem consegue falar direito. Quantas dificuldades ela precisou enfrentar para chegar naquele nível de aceitação. Ao mesmo tempo, ele percebe que nem sabe até onde pode fazer perguntas sem acabar machucando ela. E existe uma parede invisível separando os dois. Então vem a percepção que dói de verdade. Essa parede foi construída por ele mesmo. Bastava perguntar, mano. Bastava conversar normalmente. E ele sabe disso. Sabe muito bem. Mas o anime resolve mostrar o nosso prota ainda criança, sozinho, sentado dentro de um cubo de vidro cercado pela escuridão. Aquela parede invisível sempre foi o lugar onde ele viveu. E quem finalmente quebra o silêncio é a própria Koharu. Ela sorri e pede que o nosso prota adicione ela também, mano, lá no WhatsApp. O nosso prota responde tímido que tudo bem. E quando o contato dela aparece na tela, a foto de perfil do Koharu é uma flor que o Sorano nunca tinha visto antes. E esse, meus manos, foi o resumo do primeiro episódio desse anime. E eu tenho certeza que no final dessa obra eu vou chorar, mano. Eu tenho certeza que você também vai chorar. E se você quiser descobrir essa aventura, o que acontece comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder a próxima parte e, claro, né, deixa o like. Além disso, dá uma olhadinha no clube de membros para você receber vídeos antecipados e também um, sei lá, é isso aí, mano. Acompanha o canal aí pra não passar fome. Tamo junto, meus manos, e lembre-se, o Dress Animes ama vocês.